o doutor fez uma observação sobre essa questão da cultura com os gastos, com as contas, com a gestão como um todo. E perguntei se, de fato, o doutor tem esperança de que esta cultura mude e também que o doutor fale melhor sobre o que é o CIAFIC e como ele vai funcionar. Fique à vontade. Pronto. Breno, eu acredito, né? Primeiro, eu espero que sim. Segundo, eu acredito, certo? Se utilizar os dois termos, ou seja, se usar na proporção inversa, também está valendo. Eu costumo dizer que sou otimista, certo? E por essas razões eu acredito que vai dar certo, pela necessidade que tem o poder público, né? Que tem o poder público de se adequar às mudanças e tem a obrigatoriedade de cumprir as normas legais, e estão aí as leis para serem cumpridas, e é nesse aspecto que nós trabalhamos, é com esse foco que a gente trabalha, no sentido de orientar, como disse antes, os nossos gestores, né? Os agentes, todos os atores da administração pública, no sentido de que se faça o que é legal, que se cumpram as determinações legais, se cumpram as normas, se cumpram as orientações dos tribunais de contas, do Ministério Público, enfim. E das assessorias que querem acertar e querem sempre que os seus gestores também acertem, né? O foco é esse, o objetivo é esse, levando-se em conta de que o maior interessado que as coisas dê certo, que o poder público dê certo, é a sociedade. O maior interessado. Por quê? O recurso público tem que ser aplicado sempre em favor da coletividade. Então, a coletividade está aguardando esse retorno. E está aguardando que todos nós que atuamos no poder público façamos com que as leis sejam cumpridas, né? Façamos com que as coisas melhorem, façamos com que as gestões se atualizem, se modernizem, que dê transparência pública daquilo, né? Repito, dos atos e fatos administrativos. E toda essa legislação, todo esse arcabouço jurídico que aí está, é para isso, né? É para isso. Então, eu acredito que vai acontecer. E quando eu falei da questão da cultura, a mudança da cultura administrativa, do ponto de vista do processamento das receitas, das despesas, dos registros em tempo real, né? Das informações de acesso público. Então, levando-se em conta de que os gestores estão preparados. Inclusive, eu tenho certeza que esse envolvimento, essa campanha que foi feita a nível nacional, né, das entidades que representam os gestores, os municípios, por exemplo, foi exatamente para que, de fato, os municípios possam se adequar agora nesse curto espaço de tempo, para que possamos fazer cumprir ou implementar nos nossos municípios tanto o que preconiza a lei de licitações, a nova lei de licitações, como o decreto do CIAFIC, né, o decreto federal 10.540. Né? E aí por isso que eu falei daquela história da cultura, porque muda de fato e muda muito, com essa obrigatoriedade das coisas ocorrerem em tempo real, serem registradas em tempo real. Né? Não é que as coisas não ocorressem em tempo real, mas os registros nem sempre. Né? Então, eu sou esperançoso, eu acredito que vai mudar, que vai melhorar, que vai dar certo e que precisa dar certo. Um outro ponto importante é que quando, falando do CIAFIC, a questão das responsabilidades. Né? Hoje o acesso ao CIAFIC, tanto dos operadores como dos agentes, das pessoas que monitoram, dos secretários, prefeitos, qualquer pessoa que acessar o CIAFIC, pela determinação do decreto 10.540, vai estar lá identificado quem acessou, o horário que acessou e que tipo e a operação que foi realizada. Se aquela pessoa que acessou apenas fez uma consulta, se fez um lançamento, se fez um registro, se fez um registro com data retroativa, se excluiu um registro.
Então, tudo isso hoje leva à responsabilidade ou à responsabilização das pessoas, sejam eles gestores, né, ordenador de despesa, sejam os operadores do sistema. Porque também está posto, né, está posto lá no decreto, que os sistemas, né, o CEAFIC, o sistema de contabilidade, o sistema de administração financeira, orçamentária e controle, ela vai gerar relatórios para serem entregues aos órgãos de controle interno e externo. E nesses relatórios, por exemplo, no relatório de empenho, se você chegar a pedir o relatório de empenho, ele vai estar informando a data do empenho, o número do empenho, mas a data do efetivo lançamento. Se eu estou dizendo que aquele empenho, ou se eu estou vendo que aquele empenho é do dia 20 de maio, né? Mas tem uma coluna lá no relatório que está dizendo que é dia 20 de maio, mas o registro foi feito no dia 31 de maio. Então já fica comprovado que esse registro teria sido feito com data retroativa, ou seja, ter sido feito extemporaneamente. E esse é o tipo de relatório que o Tribunal de Contas poderá pedir numa fiscalização. Que, aliás, falando em modernização e tudo, o tribunal é um órgão que hoje está muito avançado do ponto de vista de fiscalização. Inclusive, agora de abril para cá, final de março, mas principalmente de abril para cá, tem saído muitas publicações de portarias de inspeções nos mais diversos municípios, para fiscalizações operacionais, né, para auditorias operacionais, né, e com preparo, e com corpo técnico preparado, e com ferramenta e com informações. Certo? Então, é toda uma estrutura que está sendo montada é força de expressão. Toda uma estrutura, uma estrutura que está sendo edificada, está sendo planejada e já posta em funcionamento, que o objetivo principal é sempre planejamento e transparência pública. Né? Planejamento, transparência pública e a boa utilização dos recursos, o zelo pela utilização, pela aplicação dos recursos. Então, os órgãos de fiscalização, né, de controle interno, de controle externo, e assim como os gestores todos, né, e quando eu digo gestores, não estou me referindo somente aos prefeitos, às prefeitas, aos secretários, secretárias, não. Todas as pessoas que atuam no poder público, que de uma forma ou de outra participam daqueles processos de receita e de despesa, né? Então, é natural, e a gente está... Tem um programa, inclusive eu assisti, uma parte não assisti todo, infelizmente, recentemente, uma videoconferência falando da questão de capacitação para os controladores municipais, certo? Com foco nessas questões da transparência pública, dos acessos, das informações, enfim, muito importante. Então, é todo um leque de ajustes que estão sendo feitos que vai nos levar ao melhoramento das nossas máquinas administrativas do ponto de vista processual. Para finalizar esse comentário, nós estamos agora também, já existe na Secretaria de Tesouro Nacional e no Conselho Federal de Contabilidade, um grupo de trabalho cuidando da conversão das normas de contabilidade pública brasileira, né, às normas internacionais de contabilidade pública. Então não é uma coisa só local, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que daqui a um tempo, do mesmo jeito que a gente está tratando hoje de consolidação das contas públicas nacionais, e o CEAFIC também tem a ver com isso, é uma maneira de unificar os procedimentos de todos os órgãos públicos para que facilite a consolidação das contas nacionais através da Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão geral de contabilidade do país. E aí nós já temos no Conselho Federal de Contabilidade, juntamente com a Secretaria do Tesouro Nacional, um grupo técnico tratando da conversão das nossas normas às normas internacionais de contabilidade pública. Então, hoje a gente está falando de contabilidade pública aqui no município nosso, pequeno, a mesma contabilidade pública, né, dos mesmos demonstrativos, o mesmo tipo de informação dos municípios de grande porte, né? E daqui a pouco tempo nós estaremos falando de contabilidade pública em qualquer município nosso. Quando eu estou dizendo qualquer município, porque é a menor esfera, né? O menor ente, né? Com qualquer unidade
qualquer unidade do exterior, a nível internacional, porque as normas estão sendo convergidas, estão sendo convertidas para um formato que busque essa consolidação ou que busque essa padronização das informações. Então, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, mas vai nos levar sempre ao melhoramento, eu creio, aposto e espero viver. Aliás, eu quero fazer parte dessa fase, se Deus quiser.